Amém. Olha para a pessoa linda que está aí do seu lado. Diga para ela, diga para ele assim, ó, você é muito especial. Além de lindo, filho de Deus, você é muito especial. Amém? Eu quero te dar 30 segundos para você conversar com essa pessoa que está do seu lado. 30 segundos a 40 segundos. Pergunta assim, você está feliz? Fala com ele, conversa com ele. Alan, vai falando com ele aí. Olha aquela música eu canto, mano, lá, que fala que eu cantava direto, os caras estavam até juntos cantando ela, pô. Escolha de Deus? Escolha de Deus? Não, outra antes dessa. Lembro mais ou menos. Começava em dó, eu acho. Tá chorando por quê? Em qual nota, lembra? Sol. Amém? Queridos, mais uma vez, obrigado. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Eu de verdade, irmãos, viu, de coração falo isso. Eu fiquei muito feliz de conhecer o apóstolo, irmãos. Meu Deus, que homem diferenciado, né, irmãos? A gente pensa que ele é bruto, mas é um bruto cheio de amor, irmãos. E eu sou meio bruto, irmãos, lá na minha igreja. Mas eu aprendi que eu tenho que ser bruto, mas cheio de amor. É muito bonito que fica. Chega a dar prazer você ouvir ele falando assim, ó, irmão, chega de ficar em pé. Chega a na nossa alma, né, irmãos? Eu não sabia falar, quando eu falava isso lá na minha igreja, lá, irmãos, eu vi que tinha alguns que ficavam com a cara fechada. Aqui ninguém fica com a cara fechada, irmão. Surpreendente isso, amém? Então a gente veio para aprender também muito aqui. Então eu quero agradecer a Deus pela vida dos dois, esse casal lindo. Foi uma alegria conhecê-los. Está sendo uma alegria. A toda a família, ao Azafo, a Débora, Rian, que tem nos recebido com tanto carinho. Amém? Cada pessoa que está aí nos bastidores, como nós temos dito nos últimos 2 dias, que estão trabalhando com tanto carinho, né? O pessoal ali da porta que nos recebe tão bem. Tem um rapaz ali, inclusive, na porta, está trabalhando, é um trabalho muito lindo. Aos meninos lá da mesa de som. Eu fiz até um vídeo aqui, irmão, da agora postei. Normalmente, quem cuida da mesa de som por aí é muito atribulado. Porque a gente pede assim, ó, me dá retorno. Ele finge que deu retorno. Aí a gente não pode ficar, tu tá mentindo, né? A gente falou, tá bom. Mas eu vi ali, irmãos, os homens cheios, dançando, vi o cara chorando. Como a câmera do telefone é boa, eu levei lá pertinho, o cara tava chorando e é muito bom. O nível de entrega que essa igreja tem é muito especial. Então que vocês continuem desse jeito. De forma sobrenatural, deve ser algo grande para a vida de vocês, muito mais ainda. Amém? Irmãos, e antes de eu começar aqui, eu não tenho costume de fazer isso, mas eu quero, como o apóstolo conversou comigo ali, irmão, algo que acendeu tanto meu coração. Vem aqui, Mariana, só um pouquinho. Vem aqui comigo. Você é bravo, você é bravo. Eu fui buscar essa mulher, eu era né, 3 anos atrás. Morava aqui e eu conheci ela através do Instagram. Olha para o solteiro que está do lado de você, diga para ele assim, o amor da sua vida pode estar no seu Instagram. Mas não pode sair atirando para todo lado, viu, irmãos? E Deus me apresentou a Mariana, irmãos. E eu saí aqui de Rio Branco do Acre, viajei até o Nordeste, conheci toda a família dela, a mãe dela, líder geral do Círculo de Oração das Assembleias de Deus, de Delmiro Gouveia, irmãos.
19 anos de liderança de ciclo de oração. Imagina. Quando eu cheguei lá, eu estava com vontade de ir embora. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu estou parecendo aquele povo doido que conhece alguém pela internet e vai ver. Eu era o maior crítico disso. E aí, fui lá, conheci ela, conheci a família dela. E em um ano, pedi ela em namoro, noivamos e casamos. E Deus só acrescentou na minha vida, irmãos, porque eu sou um homem antes e depois do casamento. E eu agradeço a Deus. Eu olho para ela às vezes e sou grato pelo que Deus fez. E eu quero declarar sobre a vida de quem está ainda solteiro aqui. Quem está recomeçando, porque tem gente que teve que parar por algumas coisas que aconteceram. Mas eu quero declarar na sua vida, o teu casamento vai te aproximar de Deus. Não, é pouca fé, é pouco barulho para tanta fé que aqui tem. O teu casamento vai ser tão cheio da presença de Deus, que você vai prosperar de forma sobrenatural em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Olha mais uma vez para o irmão que está do seu lado e diga assim, te prepara. Porque Deus tem coisa especial. Queria que você fechasse seus olhos um pouquinho. Coloca a mão no teu coração. Espírito Santo, nós te glorificamos essa noite. Te agradecemos por tua presença. Te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito, por tua doce presença. Eu quero que você feche os seus olhos e fale com o Espírito Santo. Toca um pouquinho mais lento, bem mais lento. Está chorando porque se você tem Deus que cuidar de você, jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Oh, glória. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Oh, glória. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar o nome, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Põe a mão no coração, não canta não, só coloca a mão no coração, só coloca a mão no coração. Porque o Espírito Santo nesse momento já está abraçando a alma de gente aqui. Eu não sei qual é o nível de angústia ou glória. Eu não sei qual é o nível de aflição que você estava sofrendo há tempos atrás. Mas o Espírito Santo nessa noite está nos visitando e trazendo sobre nós, trazendo um bálsamo que cura as feridas, que sara as feridas, que cicatriza. Oh, Espírito Santo, com a mão no teu coração, vai falando com Jesus, Senhor. Oh, aleluia. Meu Deus, é só você e Jesus agora. Eu vou já começar a pregar, mas antes disso eu quero deixar você falando com o Senhor aí. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou.
Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Ele diz pra ti assim, ó: não chores, quem cuida de você não dorme. E levanta, ó glória. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Eu não sei qual é o nível de dor, mas o Espírito Santo hoje toca a tua alma, toca o teu espírito, e ele sopra toda a poeira de dor que ainda existia dentro. O Espírito Santo está dizendo: eu sou o Deus que sopra e refaço tudo novamente, porque grande é a minha chamada, grande é a minha misericórdia. Com a mão no teu coração, deixa o Espírito Santo ministrar na tua alma. Deixa o Espírito Santo ministrar na tua alma nessa noite. Glória. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Meu Deus, lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse ali vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. A mão no coração, diga: não chores. Levanta. Deus mandou te dizer. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo de número 20, verso de número 9. Jeremias, capítulo de número 20, versículo de número 9. Diz assim, Jeremias, capítulo de número 20, verso de número 9. Então disse eu: não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas havia no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. E estou cansado de sofrer, e não posso mais. Vou repetir o início. Não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. Mas havia no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Amém? Queridos, como eu disse ontem, nós estamos em um tema muito forte, que é o tema coração em chamas.
E nessa noite, eu quero trazer a vocês uma mensagem que ainda fala sobre o fogo, sobre a chama do Espírito de Deus. E o texto que eu estou trazendo fala-nos sobre a história de Jeremias, o profeta. E eu gosto muito de explicar na introdução o texto que eu vou explanar, que eu vou conversar. Porque a introdução, ela é a diretriz principal de uma mensagem. Então, Jeremias está dentro de um contexto onde Deus o chama. Ele é filho de sacerdotes. Ele é filho de um homem de Deus, Ilquias, de uma pequena cidade chamada Anatote. Jeremias, ele recebe o seu chamado ainda muito novo. O capítulo de número 1 de Jeremias, no verso de número 5, diz que o Senhor vai falar com Jeremias e dizer: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te escolhi, te santifiquei e te dei às nações como profeta. Jeremias, ele recebe uma chamada quando ainda nem sequer conhecia a Deus. Ele ainda não tinha intimidade com Deus, mas Deus já tinha um plano traçado para ele. Jeremias ainda não tinha ido a uma sinagoga, a uma igreja, mas Deus já havia escolhido Jeremias para algo muito grande. Jeremias ainda não tinha lido a Bíblia. Mesmo assim, Deus já tinha escolhido, antes de Jeremias completar 1 ano de idade, Deus já havia conhecido. Antes de Jeremias completar 1 mês de vida, Deus já havia escolhido. E ele vai ser mais profundo, porque no versículo 5 do capítulo 1, Deus vai dizer: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu já te conhecia e já tinha te escolhido. Oh, glória! Então, nós estamos falando do chamado. E eu quero pregar nessa noite, envolto da mensagem principal, Coração em Chamas, mas com base em um tema: os desafios do chamado. Repita comigo: os desafios de um chamado. Nós estamos vendo alguém simples, alguém de uma pequena cidade, não foi da capital, não foi da melhor cidade, foi de uma pequena cidade, que não foi muito citada na Bíblia, Anatote, um lugar desconhecido. Só que Deus, ele é perito em pegar gente de lugares que ninguém dava nada. O Senhor, ele ama pegar lugares, como hoje eu descobri sobre a história dessa igreja aqui, que antes dessa igreja existir aqui, havia um lixão comunitário. As pessoas jogavam lixo aqui nesse território.
Aí Deus pega e diz: eu vou pegar da onde ninguém dava nada, do lixo da cidade, e vou fazer o meu nome ser glorificado naquele lugar, naquele território. Sabe qual é a mensagem, já que o Espírito Santo está falando conosco? Eu vou pegar gente desvalorizada, gente que ninguém dava nada, gente desacreditada, gente que nem a família mesmo acreditava, para glorificar o meu nome. Aleluia! Porque antes que eu te formasse no ventre materno, eu já te conhecia. Antes de alguém te enxergar, eu já te enxergava. Antes de alguém valorizar você, eu já valorizava. Aleluia! Só que você crê nessa palavra, já levanta a tua mão. O Espírito Santo está como palavreiro nessa noite. Eu estou te tirando do monturo e vou te fazer assentar na mesa de príncipes. Aleluia! Jeremias é chamado para uma grande obra. A cidade está bem, a igreja está bem, tudo está indo bem. Porém, uma ameaça começa a se levantar contra a cidade e o povo de Deus. As profecias dos profetas dizia que do norte do país haveria de se levantar uma nação a qual Deus usaria para julgar o povo de Deus. E a chamada de Jeremias não foi fácil, porque ele começa a pregar sobre arrependimento. Ele começa a pregar e a dizer que Deus queria evitar o castigo para aquela cidade. Porém, a sua pregação não era popular, porque a sua mensagem era uma mensagem de confronto. Então, ele conquista muitos inimigos, principalmente aqueles que eram mestres nas sinagogas. Começa a ser perseguido, pois a sua mensagem é uma mensagem de confronto, como por exemplo, Jeremias capítulo 2, versículo 2 ao 5, que diz, Jeremias começa a pregar e a dizer: assim diz o Senhor, lembra-te da tua mocidade, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se vãos. Então Jeremias chama o povo ao amor original a Deus, mas eles preferiam então seguir a idolatria. Então a mensagem profética de Jeremias é: arrependam-se, para que algo ruim não aconteça sobre a vida de vocês. Arrependam-se, para que Deus não venha tratar com vocês. E ele começa a declarar que uma nação iria vir. O povo teve a oportunidade, porém rejeitam a mensagem profética. Rejeitam porque não aceitavam a verdade a qual Jeremias pregava. E aqui nós vamos entender uma das partes mais difíceis de nós entendermos no Antigo Testamento, que é quando Nabucodonosor invade a nação, porque passam-se anos, décadas. Então Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, se levanta como o maior império do planeta Terra. É como se fosse os Estados Unidos dos nossos dias. É a nação mais temida que sai conquistando. Nabucodonosor invade Jerusalém. E aqui vai acontecer 3 divisões, porque na primeira vez que Nabucodonosor ataca o povo de Deus, ele vai levar cativo as mentes intelectuais. Jovens são escolhidos
para serem levados para morar na Babilônia. Ali, nesse tempo em que Jeremias está vivo e profetizando, Nabucodonosor está escolhendo jovens. No meio desses jovens estão também Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que são levados junto com muitos outros jovens para a Babilônia. Então a primeira parte é levada para morar dentro do palácio. Depois ele volta e vai levar outra remessa. Vai levar agora homens de uma idade um pouco mais avançada. Homens que não tinham tanto intelecto, mas tinham força para trabalhar. Esses agora são levados para a beira do rio Quebar. E lá vão ser escravos, fabricando tijolos, fazendo serviços para a Babilônia. E a terceira e última parte vai ficar em Jerusalém. E esses que vão ficar são as pessoas mais idosas, que não têm mais expectativas de vida. Pessoas doentes ficam em Jerusalém. E no meio desse remanescente, Jeremias está lá profetizando que aquilo que estava acontecendo não iria durar por muito tempo, mas que duraria um pouco. Seriam 70 anos. Mas sabe o que é interessante? Para nós entrarmos na mensagem principal, é que Deus permitiu que o povo fosse dividido em 3 partes. Uma parte foi levada para o palácio, a outra parte para a beira do rio Quebar, e a outra parte fica em Jerusalém. Nesse mesmo período, Deus começa a manifestar a sua glória através de Sadraque, que é Misael, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Esses jovens lá na Babilônia, dentro do palácio, começam a exaltar o nome de Deus, pois eles não esquecem das suas raízes. Começam a ser fiéis lá dentro do palácio da Babilônia. Lá na beira do rio Quebar, aonde não tinha gente tão inteligente, capaz de estar dentro do palácio, Deus também vai levantar um homem chamado Ezequiel. Ezequiel começa a profetizar na beira do rio Quebar. Deus começa a mostrar os céus abertos a Ezequiel. Mesmo sendo escravo, Deus não abandona o seu povo, pois ele começa a se manifestar na beira do rio Quebar. Ezequiel passa a ser um porta-voz do Deus vivo. E não somente isso, Jeremias, que ficou em Jerusalém, porque já era velho, porque já era de avançada idade, Deus também começa a usar novamente Jeremias, e Jeremias se levanta no meio do povo que estava em Jerusalém e começa a dizer: fiquem tranquilos, porque o Senhor há de restaurar a sorte de Sião. Isso aqui não vai demorar muito, pode até passar um tempo, mas logo logo esse deserto vai acabar. E eu não quero nessa noite falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que são contemporâneos. Não esqueça disso. Enquanto Jeremias está aqui em Jerusalém, lá na Babilônia, Daniel, Misael, Ananias e Azarias também estão vivos no mesmo tempo. Lá na beira do rio Quebar, Ezequiel também está profetizando nesse mesmo período. Jeremias está aqui e vai continuar pregando a palavra e falando que o povo, mesmo em meio àquela tempestade, necessitava de arrependimento. E é interessante, porque ele começa a falar a palavra de Deus e começa a ser rejeitado. Sofria por pregar a palavra e a verdade. É muito legal quando nós abrimos o Instagram, o YouTube, para ouvir uma palavra e a gente às vezes está todo desconcertado da vida.
E o cabra está lá falando, você é amado do Senhor. E nós somos. Você vai fazer sucesso, você vai crescer. E nós estamos recebendo massagem no ego, enquanto o que eu realmente estou precisando é ouvir uma palavra que diz: é tempo de se arrepender, para que algo ruim não venha sobre a tua vida. Olha, se arrependa, para que Deus não precise levantar um Nabucodonosor para a tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: para todo crente desconcertado, Deus tem um Nabucodonosor sendo preparado para tratar esse crente. Aqui eu acho que não tem não, irmãos. Mas lá de onde eu venho, de Porto Velho, eu começo a olhar, irmãos, o cabo quando ele está meio desconcertado, rebelde, eu fico só esperando. Logo, logo, Deus vai levantar um Nabucodonosor para tratar o caráter desse camarada. Irmãos, e é pouco tempo a gente vê. Lá do norte, como diz a Bíblia Sagrada, Deus permite uma tempestade vir e a gente começa a contemplar de longe. Porque tem coisa, irmãos, que a gente nem pode meter a mão, porque senão até a gente mesmo se ferra. Aí Deus vai tratando, a gente vai olhando de longe, vai permitindo Deus tratar. Sabe o que Deus está falando para mim essa noite? Não espera eu levantar um Nabucodonosor para que você possa viver uma vida reta diante de mim. É tempo, Marciano, de se alinhar na minha presença. Oh, glória, aleluia. Não espere eu levantar um Nabucodonosor ou uma Babilônia para dominar a tua vida, para te trazer vergonha. É tempo, Marciano, de você se alinhar e estar reto na minha presença. Aleluia. O problema da nossa geração é que nós estamos esperando aprender com os nossos próprios erros. E às vezes Deus permite algumas coisas ruins acontecerem perto de nós, porque o amor dele é tão grande, mas tão grande, que ele permite acontecer perto de nós, para que nós venhamos ver as consequências, que é perder as diretrizes e a visão daquilo que Deus entregou para nós. Então nós precisamos glorificar a Deus por algumas informações que chegam até nós, porque Deus está nos ensinando através de alguns que não quiseram se alinhar à vontade de Deus e à palavra de Deus essa noite. Para alguém aqui, eu sou o primeiro a receber, aleluia. O segundo já levanta a mão. Deus está nos alinhando para uma poderosa chamada, aleluia. Deus está nos alinhando para um poderoso ministério. Deus está nos alinhando, aleluia, para algo profético para os nossos dias. Só que entenda essa palavra, que Deus está te alinhando, que Deus está te chamando, aleluia. Abre a tua boca e dá um brado de vitória, porque Deus está hoje nos alinhando a sua chamada, aleluia. Enquanto ele pregava, capítulo 20, Jeremias, versículo 2 diz: e Pazu feriu o profeta Jeremias e o pôs no tronco que estava à porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Pazu é uma liderança, é um homem que não aceitou a verdade de Jeremias e se torna inimigo de Jeremias. Ainda no capítulo 38 agora, versículo 6, tomaram, pois, Jeremias e o lançaram na cisterna, onde não havia água, mas lama, e atolou-se Jeremias na lama. Jeremias foi espancado, preso, humilhado, por não recuar em suas mensagens. Os desafios de um chamado é difícil. Os desafios da chamada não é fácil. O erro de alguém que tem uma chamada é porque ele busca ser amado. Nós temos em nossa geração um problema muito sério. Todos os vídeos que eu faço com a Mariana, desde humor, as palavras que eu prego e que eu posto, os vídeos de humor tratam de verdades que acontecem dentro da igreja.
e nós tratamos com humor, mas trazem uma reflexão lá dentro. Como nós falamos muitas vezes de rebeldia, nós falamos muitas vezes de pessoas que cometem erros às escondidas e são descobertas, e a gente trata com humor coisas que nós que somos de uma liderança enfrentamos com lágrimas nos olhos, porque só Deus sabe quantas coisas difíceis nós precisamos enfrentar no meio da chamada. E o maior inimigo de um chamado é ele querer ser amado no meio daqueles a qual odiaram o nosso mestre. Aleluia! O que levou Jesus para a cruz não foi nada mais, nada menos do que a sua mensagem. Se a minha mensagem não me leva à cruz, tem algo errado acontecendo. Se a minha mensagem, ela não desperta em você um pouco de ira, até às vezes contra mim mesmo que estou aqui pregando. Se a tua liderança não te cobra ao ponto de você às vezes até ficar chateado, não é normal. Porque a gente às vezes quer uma liderança, irmãos, que só passa a mão na nossa cabeça. A gente está traindo a mulher, aí quer que, não, mas por que quem ficou do meu lado? Era para ter ficado. Não, irmãos, não é assim não. Se for assim, está errado. Às vezes você vai errar, às vezes você vai mentir, às vezes você vai ter problema de caráter, a tua liderança vai vir ainda com punho de ferro, mas a intenção é trazer a salvação para a tua alma. Aleluia! Nós temos às vezes o costume de reclamar demais quando somos cobrados. Às vezes nós temos o costume, aqui eu não sei, irmãos, mas lá de onde eu venho, lá da minha igreja, tem muita gente, irmãos, que a gente não pode falar, sabe? Se a gente falar de um jeito, aí a pessoa, é igual a algumas coisas que acontecem no nosso casamento, né, irmãos? Que a esposa sempre fala assim, ó, a gente fala, aí ela vai dizer que fica com raiva, vai dizer assim, ó, é porque é a forma que tu fala. É até verdade o que tu fala, mas o jeito que tu fala é que me deixa triste. Nós temos muitos liderados, irmãos, que querem ser tratados igual a nossa esposa. Aqui eu não sei, irmão, mas lá de onde eu venho tem muito isso. E o Espírito Santo está trazendo essa mensagem aqui agora. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Você não foi chamado para ser paparicado. Oh, glória, aleluia. Vou repetir essa palavra aqui. Você não foi chamado para ser paparicado, massageado. Deus te levanta uma liderança que está te cobrando para te ver lá do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém que vai pegar um prato de vitória, glória a Deus? É melhor uma liderança que te cobra para te ver no céu do que uma liderança que te pararia, que está te paparicando e está te levando para o inferno. Aleluia. Deus está levantando uma geração de homens cheios de coragem e autoridade para pregar a verdade da palavra. Jeremias é odiado, é espancado, é humilhado, é jogado na lama, é esquecido em cisterna, mas ele não para de pregar a verdade. Falar a verdade nem sempre traz aplausos. Negócio que vocês são crentes, irmão, por isso que estão glorificando. Mas tem lugar, se eu pregasse isso aqui, irmãos, tem gente que se levanta logo e vai até para casa, vai beber água e por lá mesmo fica. Mas aqui o povo é crente, eu fico feliz que ele está pregando isso aqui, irmãos, e o povo está glorificando e dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque vocês não estão indo para o inferno, vocês estão indo para o céu. Aleluia, aleluia. Porém, os desafios do chamado é difícil. Porque nós que temos uma chamada, você que tem uma chamada, sabe que é difícil ser crente. Quem diz que é fácil ser crente, irmãos, está mentindo. Porque até você aprender a ser crente, a ter a cultura de crente, a saber que aquilo já é natural de você, até você disciplinar o seu corpo, a sua natureza caída, irmãos, demora.
Não pense que você se converte e aceita Jesus hoje e já vai parecer um convertido. Não, você é uma pessoa que se converteu e agora vai caminhar. Aí vai errar amanhã, vai errar semana que vem. Só que agora você está caminhando em direção ao céu. E quem caminha em direção ao céu, ele vai caminhando, irmãos, e a lepra vai caindo, as angústias vão caindo, os rancores vão caindo. É na caminhada que você vai sendo purificado. Lembra? A Bíblia diz que 10 leprosos começaram a dizer: Jesus, tem misericórdia de nós, Jesus, tem misericórdia de nós. Aí Jesus vai dizer assim, ó: vão até os sacerdotes, se apresentem a eles, levem com vocês as ofertas necessárias. Foi isso que Jesus disse. Eles falaram: tá bom. E a Bíblia diz que enquanto eles iam, a lepra começou a sumir. Deixa eu dizer uma coisa. Tem coisas que Deus vai te curar enquanto você caminha em obediência à palavra de Cristo. Marciano, eu tenho 2 anos de crente e ainda não fui curado numa área da minha vida. A palavra que eu tenho para você nessa noite é: continua caminhando, não pare, aleluia. Porque quando você menos imaginar, você vai dizer: olha só, eu fui liberto daquilo, nem lembrava mais, aleluia. Deus está falando com alguém aqui nessa noite: continua caminhando, não pare, não cesse de caminhar, continue em obediência, porque Deus tem cura para você, aleluia, aleluia. Você pode levantar sua mão para o céu. Eu declaro uma palavra profética sobre a sua vida nessa noite. O Espírito Santo nessa noite está falando com alguém aqui: continua caminhando, porque enquanto tu caminha eu vou te curando. Continua vindo para a igreja, porque enquanto você vem para o culto eu vou te curando. É por isso que o diabo quer fazer você parar de ir para o culto, mas está repreendido. Você vai ser o crente mais presente nessa igreja, porque enquanto você estiver caminhando, Jesus vai te curando, vai te curando, vai te curando. O Espírito Santo me cura para essa igreja nessa noite. Os conflitos chegam. Jeremias passa a ser conhecido como profeta chorão. Repita comigo: profeta chorão. É pouco barulho para muita gente. Profeta chorão. Jeremias passa a ser conhecido como profeta chorão. Por quê? Porque Jeremias muitas vezes está chorando por causa dos desafios da chamada. Ao ponto de, no verso de número 1 do capítulo 9, dizer: ó, se a minha cabeça se tornassem em águas e os meus olhos numa fonte de lágrima, para que eu chorasse de dia e de noite aos mortos da filha do meu povo. Jeremias sentia profundamente a dor do povo e chorava por suas perdas. Jeremias, ele não somente profetizava, mas ele via os resultados da rebeldia do povo. E aquilo trazia angústia, lágrimas, ao ponto de um dia Deus dizer para ele escrever, profetizar. E enquanto ele profetizava, o escrivão começa a escrever toda a profecia. E quando termina, ele leva até a liderança. Escute só isso, Jeremias 36, 23. Quando ele entrega a palavra escrita, vai dizer: sucedeu, pois, que havendo Geudir lido 3 ou 4 folhas, rasgou o rei com um canivete de escrivão e lançou ao fogo. Jeremias tentava pregar, o povo não ouvia. Ele falou assim: eu vou escrever. Escreveu a mensagem, tudo que Deus estava falando, páginas e mais páginas. Quando ele lê a primeira página, a segunda página, a terceira página, a quarta página, ele não gosta da mensagem. Sabe o que ele faz? Ele não curte. Ele não curtiu aquela mensagem. Talvez, se fosse uma foto de biquíni, ele curtiria. Mas é uma mensagem de confronto, ele não curte. Meu Deus, olha só isso aqui, mas isso é forte. Talvez, se fosse uma menina dançando, ele curtiria. Mas não, a mensagem é de confronto, ele não curte essas coisas. Esse homem aqui que está sendo
confrontado, Jeú diz, se ele abrisse a página do Instagram dele, do Explorar, talvez não apareceria palavras de pregação como essa. Talvez o que teria lá, irmão, sabe o que é? É um monte de gente sensual dançando, porque ele não curte palavra, mas ele curte coisas boas, ele só quer coisa boa. O rei tentou destruir a mensagem de Deus, tocou fogo na mensagem. Aí Jeremias, irmãos, ele representa um apóstolo, a apóstola que está aqui. Porque às vezes a gente é desse jeito, a gente pensa, a gente mandou a mensagem, o cara não quis, a gente fica até triste, com raiva. Aí, no versículo 28 do capítulo 36, Deus vai falar para Jeremias: toma ainda outro rolo e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo, que queimou Jeoaquim, rei de Judá, e leva de novo. Os desafios de um chamado é não desistir na primeira rejeição. Você vai ser muito rejeitado, meu irmão. Você vai ser traído. E o caba que te traiu, às vezes, você vai entender que Deus está dizendo: vai lá, escreve de novo no rolo e leva de novo. Aí o cabra, às vezes, que não conhece o coração de apóstolo, que não conhece o coração de pastor, fica reclamando: olha só, e é muita besta, porque o fulano apronta, e ele vai lá de novo. Aí o inimigo coloca na cabeça do cabra assim, ó: fulano vai embora, se desvia direto e volta para a igreja. Fulano vai lá fora, se desvia e volta para a igreja. Essa é a visão humana. Mas a visão espiritual é totalmente diferente. A gente que é liderança, a gente olha e fala assim, ó: o fulano vai lá e volta para a igreja. Não é que ele vai, fica na igreja um tempo e se desvia lá para fora, não. Ele fica lá fora, aí volta para a igreja. Ele vai um pouquinho lá fora, mas volta para a igreja. Porque ele sabe que o lugar dele não é lá fora, é dentro da igreja. Então a visão humana está dizendo, ele não se firma na igreja. Por isso que ele se desvia direto. Não, a visão de alguém que tem a graça, o Espírito Santo, é diferente. Ele vai dizer, ele não consegue se firmar no mundo. Por isso que ele sempre volta para a igreja, porque a igreja é o lugar dele. Tem gente, irmãos, que está dentro da igreja cansado. Eu nunca esqueço, e volto já para a palavra. Uma vez, irmãos, o pastor pregando, nunca esqueci. Pastor Daniel, enquanto ele pregava, o rapaz sentado na frente, irmãos, cansado, com a roupa do trabalho, levantou a cabeça e começou a roncar. Dentro do culto, irmão, um monte de gente rindo. Alguém aqui já deu umas pescadas dentro da igreja? Eu já dei, irmãos. Dá uma vergonha, irmão. Do nada tu está aqui, ó, então, quer cair aqui? Você pensa que está todo mundo te vendo, está só tu ali, irmão, mas ninguém te viu, e às vezes você está ali, mas esse todo mundo viu. Ele roncou, irmão, da altura do microfone. Pastor Daniel, irmãos, na hora, desceu do altar. Eu pensei, rapaz, vai ser engraçado agora. Ele chegou assim, olhou, falou assim: olha aqui, irmãos, isso aqui é um exemplo para nós. Poderia ter ido para casa dormir, porque está cansado. Mas mesmo cansado, veio para a igreja e está aqui, ó. Dormiu aqui, mas veio para a igreja. Eu estou falando para alguém, irmãos, que está cansado da caminhada, está pensando em desistir, mas mesmo assim veio aqui hoje. Eu vou falar uma palavra para você. Deus te ama tanto, meu irmão, que não largou de você. Por isso Ele te trouxe aqui para liberar uma palavra na sua vida. Eu não abro mão da tua vida, diz o Senhor. Meu Deus, aleluia, aleluia. O Espírito Santo está falando de uma forma sobrenatural com alguém aqui nessa noite. Eu não abro mão da tua vida, aleluia. E alguém está dizendo: Marciano, mas tu não tem ideia do que me aconteceu. Eu pequei, eu errei, eu fui uma vergonha para o Senhor. Romanos capítulo 8, versículo de número 1 diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito Santo de Deus. Marciano, mas tu não tem ideia. Eu creio que Deus não me ama mais, porque eu aprontei, eu errei. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Pois eu estou certo de que nem
a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Ele te ama, grande é a chamada de Deus. Tem alguém vivo aí, diga glória a Deus? Só que Jeremias é humano. E aqui nós caminhamos para o encerramento da mensagem, nós vamos orar. Jeremias é humano. Jeremias é profeta, é escolhido. Jeremias é chorão. Jeremias consegue perceber que os desafios, os chamados são difíceis. Jeremias é humano. E o versículo que eu li, Jeremias capítulo 20, versículo 9, no início, ele vai dizer, depois de passar por tantas tribulações, perseguições, rejeições, ele vai dizer: então disse eu, não me lembrarei mais dele, do Senhor. Ele vai continuar dizendo: e não falarei mais do seu nome. Jeremias está pensando em desistir. Jeremias está dizendo: eu não vou mais pregar sobre ele, eu não vou mais falar do nome dele, e eu não quero nem mais lembrar dele. Tem momentos da nossa vida, irmãos, que nós vamos pensar em parar. Eu lembro um período da minha vida, irmãos, eu nunca tive a cultura de pregar, ou melhor, de cobrar para pregar. Eu sempre carreguei no meu coração: e vou morrer assim em nome de Jesus. E eu lembro, irmão, de um desafio terrível que eu enfrentei. Foi a primeira vez da minha vida que eu pensei em parar. Eu nunca imaginei. Eu ouvi as pessoas falando, eu falei: não, isso é impossível pensar em parar. Por quê? Como é que eu vou pensar em parar de alguém que me amou tanto? Até o dia que eu enfrentei a pior fase da minha vida. Eu lembro que durante uma semana, irmãos, eu me sentava nos lugares e as lágrimas escorriam. E eu dizia: rapaz, eu com esse negócio de querer ser pregador, de querer trabalhar na igreja, rapaz, eu só sofro perseguição. É só tribulação atrás de tribulação. Eu não ganho nada com isso. Eu não cobro e vivo tudo isso. Eu vou ser só um crente normal. Eu vou lá no culto, vou assistir o culto, depois vou viver minha vida normal. Vou viver como o povo vive aí, meio que desviado. É isso que eu vou viver. Eu não quero mais saber de chamada, eu não quero mais saber de ministério, porque é muito difícil isso. Isso durou uma semana. Passou um dia, 2 dias, eu falava: não quero mais saber disso. Porque a minha vergonha foi muito grande na época, irmãos. E as acusações foram terríveis. E eu disse igual disse Jeremias aqui. Então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais do seu nome. Só que Jeremias vai continuar. E vai dizer assim: mas havia no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Jeremias está dizendo: quando eu pensava em desistir, em parar, o meu coração começava a queimar de novo. Oh, glória! Quando eu pensei em desistir, os meus ossos queimavam por ele. Quando eu pensei em parar de querer ter ministério, quando eu pensei em me desviar, quando eu pensei em largar tudo, em abrir mão de tudo, o meu coração começou a queimar. Aleluia! Oh, glória! Eu tenho certeza e convicção de que eu estou pregando nessa noite para gente que um dia teve uma poderosa chamada e parou por causa das armadilhas do diabo. Você desistiu, você parou, desanimou. E a palavra que Deus tem para a sua vida é: eu tenho colocado novamente fogo no teu coração. Não importa o que aconteceu,
Eu sou o Deus que te resgato e que te levo novamente para o centro da minha vontade. Oh, glória! Alguém pode levantar a mão para o céu? Eu não sei qual é o nível de erro que você cometeu um dia, mas eu sei o poder do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus tem poder para fazer o teu coração voltar a ser cheio do Espírito Santo. Eu não tenho ideia dos desafios que te pararam ou que te fizeram tropeçar, mas eu sei que o meu Deus é misericordioso para te fazer recomeçar novamente. Mesmo pensando em desistir, Deus nos chama. Deus coloca em nós força. Deus coloca amor pela igreja, irmãos. Eu sou apaixonado pela igreja. Eu vi o apóstolo aqui, sua família, e eu vi, irmãos, o amor pela igreja. Nós somos o tipo, irmãos, que se fosse preciso, a gente pagaria para pregar. Eu já paguei para pregar, irmãos. Eu lembro uma vez, eu e a Mariana, nós saímos de Porto Velho. O pastor ligou lá em Feijó, falou assim: tem como vocês virem pregar aqui? Eu falei: tem, pastor. O que vocês precisam? Eu falei assim: o meio da gasolina. A gente vai de carro com um amigo nosso, porque se não for pagar passagem vai ficar muito caro. Aí ele mandou o valor, ficou mais em conta para a igreja. Aí a gente saiu de Porto Velho, chegamos em Rio Branco, parei na mãe, a gente ficou um pouquinho lá e seguimos viagem. Eu acho que a pior estrada do Brasil, irmãos, é daqui para Tarauacá. A gente passou umas 8 horas, irmãos, e o meu amigo veio no carro baixinho, ruim de dirigir. E cada buraco parecia, irmãos, uma cratera para o carro, e ele vinha bem devagarzinho, irmãos, o calor. E aquela agonia, irmãos, a gente tinha uma agonia, porque a gente doido para chegar quase 8 horas de viagem, a Mariana no carro comigo, a gente tinha acabado de casar, bem dizer. Aí a gente chegou lá, irmãos, chegamos no hotel, e eu lembro que eu estava murmurando no meu coração, falando assim: rapaz, coisa de besta que eu vim fazer aqui, veio ter ficado lá na minha igreja de boa, vim para cá para esse fim de mundo, irmão, difícil de vir aqui. Fui para a igreja murmurando, irmão, cheguei lá no altar, o povo chegou, irmãos, um monte de gentezinha simples, que lá em VJ tem muita gentezinha simples. Aí, meu irmão, Deus me pegou. Pastor Zé pegou o microfone, irmãos, aqui o pregador, os irmãos tudo felizes. Marciano, olha aqui, fulano de tal, ciclano, vieram de tal lugar, mas aí eles tinham uma turminha, irmãos, assim, umas 18 pessoas. Ele falou: está vendo aquele pessoal ali, Marciano? Eu falei: tô. Eles vieram do Seringal Moleza. Aí eu olhei e falei assim: o que tem, né, irmãos? Eu pensei: o que tem nesse mistério aí? Marciano, esse povo aqui passou 3 dias e 3 noites subindo o rio. Rio? Qual é o rio de Feijó? Ivira. Passaram 3 dias e 3 noites subindo o rio Ivira, só para vir assistir o culto. Oh, meu Deus. Irmão, na hora que vem que eu estou aqui, eu chorei. Como é que a gente não ama, irmãos, um povo desse? 3 dias e 3 noites para assistir o culto. E às vezes a gente mora aqui do lado, não quer vir para a igreja. Às vezes a gente mora do lado da igreja, irmãos, e não se esforça. Eu vou te dizer uma coisa: eu vou chegar no céu um dia. E vou ver o povo lá do Seringal Moleza, todo mundo junto, irmãos. Eu vou. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus está levantando uma geração que é apaixonada pela igreja, que não vai ser movida por oferta, por dinheiro. Não. Mas vai dar vida pela igreja, apaixonado pela igreja, apaixonado por vida, apaixonado por jovem. Deus está levantando uma geração, irmãos, que vai se mover no profético com um objetivo. Não é para ter influência, mas é para levar o povo para o céu.
E que Deus acabe com esse sistema maligno que tem invadido a igreja. De homens que se promovem, de homens que se levantam para enriquecer. Que Deus abata essa geração. E levante uma geração apaixonada pela igreja. Aleluia, aleluia. Coloca a mão no teu coração, por favor. O Espírito Santo está levantando uma geração que vai parar, que vai deixar de dar valor àquilo que não tem valor. Vem um cantor de fora, faz um show na cidade, a igreja esvazia, pagam ingresso para ir assistir show. Vem Jorge Mateus, o povo da igreja vai embora para Jorge Mateus. Vem algum cantor de fora mandando, o povo vai embora. E o pastor às vezes não está lá se matando. Só Deus, ele sabe o que ele enfrenta com a família. E a primeira oportunidade nós vamos embora para o show. E quando o pastor está lá cobrando a gente está reclamando. Ei, Deus está levantando uma geração que vai apoiar a liderança da sua igreja, que vai apoiar a sua igreja. Vem o Gustavo Lima, irmãos. Os irmãos vão, ainda faz piada nos stories. Se eu ver o irmão da igreja, ele não fala e nem eu falo, e a gente fica tranquilo. A gente não entendeu ainda o que é evangelho. Se no primeiro show mundano você se desvia, você não entendeu nada do que é o evangelho. Você teria vergonha de postar alguma coisa desse tipo. Nós somos num tempo, irmãos, onde o povo tinha vergonha de pecar. Hoje o povo não tem mais vergonha, não. Não sei aqui, irmão. Estou falando porque a gente vive lá na igreja, lá na minha igreja. Aqui eu não sei se vive isso. Mas o Senhor está levantando uma geração que vai entender o que é o evangelho. Coloca a mão no teu coração um pouquinho. Senhor, eu oro para que o coração desse povo volte a queimar e o meu coração volte a queimar. Obrigado, Senhor, porque Tu tem colocado em nosso coração um desejo pela Tua presença. Coloca, Senhor, o desejo para que nós venhamos voltar a queimar por Ti. Aqueles que estavam afastados, aqueles que estavam longe, aqueles que tropeçaram em alguma área da vida. Ei, Jesus está falando com você: eu não te desamparo, eu não abro mão da tua vida, eu não abro mão de você. Com muito carinho eu queria pedir, vamos nos colocar de pé nesse momento, com a mão no coração. Se há alguém aqui nessa noite que sentiu no coração o desejo de voltar para a presença do Senhor, mas você não estava longe, você não estava afastado, mas hoje eu quero recomeçar a minha vida com Deus. Se tem alguém, vem aqui, nós vamos orar por você agora. Se existe alguém aqui nessa noite que sente no coração o desejo de retornar, que estava longe, que alguma coisa aconteceu e ele se afastou, eu quero convidar você a vir aqui, nós vamos orar pela sua vida. Oh, Rabachada Candoreva Sévia. Se você. Tem gente chegando aqui, irmão. Nós vamos orar. Mas antes de nós orarmos pela igreja, nós vamos orar por esses que estão voltando. Se há mais alguém nessa noite, venha, porque o Senhor te chama nessa noite. Oh, glória! E Ele te ama tanto, mas tanto. Oh, Rabanarabachou, Clemanarabai.
Se há mais alguém nessa noite, vem, porque o Espírito Santo está te chamando. Oh, sapacata labração, nerebaclama darabaxaia. Eu vou fazer melhor agora. Senhor, eu apresento, Deus, os teus filhos que aqui estão. Tua palavra diz: aqueles que me confessarem publicamente, eu os confessarei perante os anjos do meu Pai naquele dia. E eles estão te confessando, eles estão aqui nesse momento, publicamente confessando: perdoa, Deus, os seus pecados. Escreve o nome deles no livro da vida, de onde não será mais apagado, em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui à frente você que há muito tempo não sente mais seu coração queimar pela presença do Senhor. Você que estava frio, você que precisa de um renovo dos céus. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, nós vamos já encerrar. Mas antes disso eu quero orar por você que necessita, que quer. Marciano, eu sinto que eu preciso de um renovo para a minha vida. Eu sinto que eu preciso que o meu coração volte a arder pela presença do Espírito Santo. Oh, glória! Levanta a tua mão, você que sente e quer vir, já pode vir aqui para frente. Oh, rabacalabaxaia, sévia, naramandarabassaia. Do começo. Oh, se você rasgar os céus apenas mais uma vez, oh, Espírito Santo. oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de mim. Eu me perdi um pouquinho no horário, só mais 5 minutinhos. Pode ficar à vontade. Você tem 20 Vamos passar. Oh, glória! Mostra teu braço forte. Sepacadarabaxaia. Olha o Espírito Santo renovando gente aqui no altar já. Remandarabaxaia, Narabaxaia. O rabacancho e decouve a sandaramaia. Paramos sobre a tua vida, graça do Espírito Santo. Tem alguém aí para adorar Jesus? Enquanto você vai cantando, o Espírito Santo vai renovando a tua alma nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos! E da terra nós somos só. Sua glória! Aviva-nos! Aviva-nos, Senhor! Senhor! Vem meu coração! Vem meu coração! Oh, glória, glória! Se acende meu coração mais uma vez, vamos! Viva!
Satanás não tem poder sobre a sua vida. Eu não sei qual foram as dificuldades que você enfrentou, mas a palavra de Deus para você nessa noite é: não desista, não pare, porque grande é a minha salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Com sua mão levantada, vai falando com Jesus, já não é repetindo a Deus. Porque enquanto você está aí adorando, o Espírito Santo está passeando no nosso meio, já está renovando a sua alma, renovando o seu coração, renovando você. Vamos dizer mais uma vez: fere meu coração com uma ferida de fogo. Fere meu coração com uma ferida. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Tem alguém para adorar? Tem alguém aí que está sentindo a presença dele? Remanso e de calamanso, vai falando com Jesus, vai falando. Só o teclado comigo agora, só o teclado comigo agora. Bem mais alto, bem mais alto, bem mais alto. O teclado vai tocando enquanto o Espírito Santo vai passeando no meu corpo. Sinta o renovo do Espírito Santo nessa noite. Sinta o renovo do Espírito Santo nessa noite. Sinta o renovo do Espírito Santo nessa noite. Aleluia, aleluia. Barulhos de adoração nessa noite estão sendo gerados. Vai falando, vai adorando, vai adorando. Quem tem línguas estranhas, abre a tua boca e começa a falar em outras línguas agora. Você que não falava mais em línguas estranhas, comece agora a falar novamente. Você que ainda não falava em outras línguas, comece agora a ser batizado no Espírito Santo. Comece a ser batizado no Espírito Santo. Vai, 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 vai. Deixa o Espírito Santo te renovar. Deixa o Espírito Santo te renovar. Deixa o Espírito Santo te renovar.
minha casa, sobre o meu trabalho, sobre a minha família, sobre os filhos dessa igreja, sobre essa liderança. Aleluia, eu declaro nessa noite, pela autoridade do Espírito Santo, que a mim foi confiada nesse momento, declaro sobre a sua vida, o Espírito Santo penetrando na tua alma. Isaías capítulo de número 10, versículo 27, está escrito: a unção, o jugo será despedaçado por causa da unção. Vou repetir mais uma vez essa palavra: o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção do Espírito se derrama agora sobre a sua vida. A unção do Espírito se derrama hoje sobre a tua casa. Aleluia.